Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. E eu prego a fé que vence o mundo, porquanto ela é baseada na mensagem de um profeta de Deus para esta era. Nós estamos aqui para te ajudar na saúde e na doença, na abundância e na escassez, no trabalho, nas lutas e nos folguedos, na viagem e nas dificuldades diversas. Este é um programa do mais necessário às pessoas sem distinção de classe e condição. Fé e ser. Não posso me humilhar em servir ao meu Salvador, mas devo me humilhar na presença do meu Redentor. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor, eu sendo barro, tu és construtor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível,
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Ouvintes, receber galardão de profeta é ter, em primeiro lugar, a revelação que o profeta teve, enxergar, ver como o profeta vê. Que grande galardão Geazi, aquele rapaz, aquele moço do profeta Eliseu, teve. Numa hora de medo, quando a cidade estava cercada, como está o mundo hoje, cercado, oprimido, o inimigo aterrorizando, o mundo está agredido pela AIDS, pelo câncer, pelo infarto cardíaco, pelo fumo, pelo álcool, pelo desamor. O mundo está cercado, a terra está cercada, não tem para onde ir. Assim estava Samaria. Mas o moço andando com o profeta, comendo com o profeta, dormindo com o profeta, estava aterrorizado, como estão os homens desmaiando de expectação. Porque olha para um lado, é terror, olha para o outro, é terror, e a morte está no arraial. O certo é isto. Mas que galardão aquele rapaz recebeu em ser o moço do profeta, em viver com o profeta, em crer no profeta. Porque logo Eliseu pediu a Deus para que abrisse os seus olhos, para que aquele rapaz não visse mais somente aquilo que agredia,
que cercava, que oprimia, mas que visse o que estava a seu favor. Que galardão tremendo é ver como o profeta vê. E logo seus olhos foram abertos e ele então viu cavaleiros de fogo, viu o exército de Deus a seu favor. Ao invés de ficar vendo só a doença, o mal, a desgraça, a opressão, a miséria, você passa a ver a glória, passa a ver o que está a seu favor, se tão somente Deus abrir seus olhos para ver conforme o profeta de Deus viu as Escrituras. Isso é galardão. Então nós temos aqui um galardão glorioso em relação às almas que estão debaixo do altar, clamando por vingança. Nós temos isso em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Essas almas estão clamando por vingança e elas recebem vestes brancas lá. Isto quer dizer que elas não foram com vestes brancas. E sem dúvida alguma, aquilo não se trata de cristãos salvos, de gentios salvos. Se trata exatamente de judeus que foram mortos por Hitler, Eichmann e tantos outros. Isto por quê? Porque eles foram cegados para não verem o profeta da hora, o Messias. E por isso crucificaram-no, chamando a terrível sentença sobre si, sobre eles, os pais, e sobre os seus filhos. Então o que aconteceu? Deus cegou o seu próprio povo para que nós, os gentios, os jactanciosos gentios, os petulantes, arrogantes, que querem ser tanta coisa sem ser, pudessem ser salvos, pudessem alcançar a misericórdia. Foi por isso que eles crucificaram a Cristo. Foi por isso que eles não viram o Messias em Jesus. Eles não creem no Messias como segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Não. O judeu tem a crença correta. Um rabino diz para o profeta desta era: vocês são os pagãos. O irmão Brana replicou, perguntou, dizendo: por que, rabino? Por que você diz isso? Ele diz: vocês repartem Deus em 3 partes. O profeta disse: não, eu não. Agora eu quero que o senhor me mostre onde Jesus Cristo falhou em ser o Messias. Eu sei que o Messias é Emanuel, é Deus conosco. Eu sei que são 3 manifestações e não 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios especiais de Deus. Mas me mostre, rabino, onde Jesus falhou em ser esse Messias. Aquele rabino ortodoxo começou a chorar. Ele disse: se eu pregasse isso, eu iria mendigar o pão. O profeta disse para ele: eu preferiria comer bolacha à margem de um rio do que ter meu nome num livro de ouro. Então, por que eles foram cegados? Eles apenas não creem que Jesus, o qual eles crucificaram lá no Calvário, é o Messias. Mas um dia eles crerão. Eles creem no Messias, estão esperando o Messias. Só não sabem que é ele, Jesus, o Cristo, a quem eles crucificaram. Isto, repitamos, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você,
e nós nos damos ao luxo de sermos aquela plantinha de sombra, de ornamento de casa, que tem que ser borrifada constantemente. Não, o cristão não pode ser assim. O cristão não é essa plantinha mimada que está fazendo um favor de ir para os céus, carregado por alguém, carregado por uma igreja, por um dogma, por um credo, carregado por uma caridadezinha, uma coisa assim. Não, estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. O cristão é uma flor do deserto. Esse mundo é um deserto. Você, minha irmã, é uma flor do deserto que suporta o calor, que não morre com o frio, com a geada, e suporta o calor. O cristão não é florzinha de ornamento. Não é esse crente que tem que ser carregado nas costas para ir para os céus, em troca de visitinhas e coisas dali, e favores daqui e dacolá. Não é assim. Mas é assim que acontece com os gentios. Os judeus são convictos em sua crença. Eles morreram por causa do testemunho da palavra, não por causa do testemunho de Cristo, mas por causa do testemunho da palavra, da lei, porque a lei é a palavra. E se for possível, eles morrem, mas não negam aquilo que eles creem. Definitivamente. Sendo ele legítimo, ele não faz um casamento misto. Esse pacto que eles vão fazer é para se cumprir o Apocalipse. Eles serão enganados, porque ele tem o bônus. E esse poder religioso, gentílico aí que está atrás deles, para fazer o pacto, tem o ouro. Por isso é que o anjo de Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de suas pragas e para que não incorras nos seus pecados. Em primeiro lugar, sair dela é sair da sua doutrina mãe, criada no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Eles crucificaram a Cristo novamente. Isto é certo. Mas nós podemos ver uma coisa muito profunda, muito tremenda nesse instante. Que ela sempre demonstrou o espírito de vingança, mostrando ser realmente uma grande meretriz, uma grande prostituta, mãe das meretrizes. Suas filhas que estão aí dançando para agradar o Estado, como a filha de Herodias. E o que ela tem no sangue? É prender, matar, assassinar. Por quê? Ela esteve no cavalo branco de Apocalipse 6, conquistando o laico, é a doutrina nicolaíta. Isto quer dizer, conquistando o leigo, tirando o leigo, o pescador, da frente da igreja. A chamada divina pelo Espírito Santo acabou, mesmo até para os pentecostais. Até algum tempo atrás, para ser um obreiro pentecostal, havia uma condição apostólica exclusiva, que era ser batizado com o Espírito Santo. Mas agora a condição é a mesma deles. Porque foram conquistados. A doutrina nicolaíta entrou no meio deles. A vocação divina ficou em segundo plano. Ou em terceiro, ou em quarto, ou em último. Desde que sejam aprovados, passem nas provas, tudo bem. Ela conquistou com o cavalo branco. E quem não concordou, morreu. A chamada Santa Inquisição, que a história não nega, o mundo não nega, e ela própria não nega. Só sob um deles morreram 68 milhões de cristãos.
A história, o povo esquece, mas Deus não. Ela vai prestar conta disso. Sai dela, povo meu. O anjo continua dizendo: mas vamos lá. Os judeus que morreram sob Eichmann, Hitler, Mussolini, tantos outros, suas almas estão debaixo do altar, na verdade, clamando por vingança. E essa vingança virá. Porque não foram somente judeus que foram martirizados. Cristãos também foram. Foram queimados vivos, foram tragados por leões, foram envenenados, foram cerrados no meio, queimados aos pouquinhos para iluminar as arenas. Só com uma diferença, que esses cristãos não clamam por vingança debaixo do altar, porque já foram vestidos de branco. As almas que estão debaixo do altar, você pode ler, eles vão receber vestes brancas lá. Então foi-lhes dado vestes brancas lá. Diz: repousem, calma. Por que você está clamando por vingança? Esse alvoroço todo, não dorme quando toma um prejuízo, odeia aquela que te fez mal, ou que fez isto, ou que fez aquilo. Descanse, Ruth. O conselho maior que Ruth obedeceu, mais importante, foi exatamente esse: foi descansar. Você não tem por que preocupar-se. Você já tem vestes brancas. E a esposa do cordeiro não clama por vingança. Não perde sono por causa de vingança. A esposa do cordeiro dorme na cadeia como Pedro dormiu. Antes não, ele estava agitado lá no barco: mestre, não se te dá que morramos? Mas depois do Pentecostes, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de receber essa adoção, vestir-se de branco no cenáculo, ele pôde dormir descansado na cadeia. Paulo e Silas puderam cantar na cadeia, depois de chicoteados, perseguidos. E eles regozijavam, voltaram regozijando por serem dignos de sofrerem afrontas, perseguições por causa do nome. Nome da Trindade? Não, por causa do meu nome, disse Jesus, vocês serão odiados. Então você vê a diferença. O judeu levou a natureza da vingança. Por isso está clamando debaixo do altar por vingança. Os cristãos, como Estevão, como Jesus Cristo, diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O Pai vai perdoá-los. De fato, eles estão debaixo do altar. Mas não há oração da noiva, muito embora ela possa pedir: Pai, perdoa-lhes, porque isso é bem para ela, faz parte de sua natureza. Mas de que nós estamos necessitando? É de um evangelho de hinozinho, tim, com rock aí, e Jesus salva, e acostumando o povo com o evangelho, com o nome de Jesus, em programas pervertidos, em tudo quanto é lugar: Jesus. E todo mundo pode curar, todo mundo pode falar línguas estranhas, mas é assim mesmo. É exatamente assim que as Escrituras nos mostram. Depois que o maná apodrece, então eles comem. A hiena é assim. Depois que o leão come, deixa os restos lá, então ela vem para comer. Quando vê o que é perfeito, 1 Coríntios capítulo 13, para aniquilar tudo que em parte.
Ela não pode receber galardão de profeta. Somente quem recebe o profeta pode se alegrar com uma mensagem igual a essa que você está ouvindo. Uns ficam neutros, uns ficam como Gamaliel, como Nicodemos, outros ranjam os dentes. Muitos ranjam os dentes. Vocês acham que eles amam a luz? Amam essa mensagem? Não. Quem crê nessa mensagem não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, é mais atacado. É o corpo mais enfermo que tem na terra, é o corpo de Cristo. Não somos melhores humanamente. O que faz a diferença é a revelação. O que faz a diferença é a fé. Jó era pior do que os seus amigos no seu estado de lepra, mas teve que orar por eles depois, porque ele tinha a doutrina certa. Balaão teve profecia certa, mas doutrina errada do diabo. Um dia só sua doutrina matou 24 mil soldados de Israel. Pela sua profecia ele não matou nenhum. Mas quando ele disse, põe as moabitas para requebrar na frente dos soldados de Mini Saia, então ele matou 24 mil num dia só. Por isso nós temos aí no Apocalipse a doutrina nicolaíta, balamita e jezabelita. Sai dela, povo meu. Muitos regozijam nesta hora, porque já se encontram longe, longe dela. Começando pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Almas debaixo do altar. Apocalipse 6:9. São os judeus. Mas a noiva não. A noiva está vestida de branco. E nem são aqueles também que vieram de grande tribulação, porque ela não vai passar por grande tribulação. Ela não será julgada no trono branco, porque ela vai julgar até os anjos, julgar o mundo. Paulo disse isso na sua igreja quando eles estavam com a contendinha lá e para cá. Ele disse, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, o mundo? Oh, que Deus abençoe o seu coração amado. Você que tem galardão de profeta e que pode ver estas coisas, não pode alimentar raiz de amargura na sua vida, porque você pertence ao corpo de Jesus. Você não leva essa natureza que reclama, que contente, que vive porfiando. Você não leva a natureza de pedir vingança. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O companheiro tomou. Ele não tomou aquele tipo de atitude. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. I wonder today if, in the midst of all of our confusion, Em Jesus lhe dar vida eterna, mas quando ele descobriu que isto lhe custaria, então ele não ficou interessado. you know, the Bible tells us in this age that we're living, as our most gracious brother Harry here has expounded to us, that he believed that it was in the last days. I certainly firmly believe that with all my heart. I believe the Scripture identifies it. Você sabe, a Bíblia nos diz, nesta era em que vivemos, como nosso gracioso irmão Pierre aqui nos explicou que ele cria que isto foi nos últimos dias. Eu com certeza firmemente creio nisto com todo o meu coração. Eu creio que as Escrituras identificam isto. I believe that it's science that identifies it. Scientist says that it's 3 minutes till midnight. There are programs that we see on television and on radio and how our people are acting. Eu creio que a ciência identifica isto. Os cientistas dizem, são 3 minutos para meia-noite. Nossos programas que vemos na televisão e no rádio e como o nosso povo está agindo
as I made a remark here or somewhere else, that it reminds me of all the carrying on that they do. It reminds me of a little boy going through a graveyard at nighttime whistling. Try to make himself think he's not afraid, but he is. Como eu fiz uma observação aqui ou em outra parte que me fez lembrar de todos os seus procedimentos duvidosos, isto me faz lembrar de um garoto passando pelo cemitério à noite, assoviando, tentando fazer a si mesmo pensar que ele não está com medo, mas ele está. That's what's the matter with all of our turning to all we're doing today, all our popular carrying on. We are trying to make people think that we don't know that the hour is at hand. But we know it is. Our scientists know it. The Pentagon knows. We all know that there's something fixing to happen. You can feel it right in the atmosphere. And we know it's at hand. Este é o problema com toda a nossa condição, com tudo o que estamos fazendo hoje, com todo o nosso comportamento popular. Estamos tentando fazer o povo pensar que não sabemos que a hora está à mão, mas sabemos que está. Nossos cientistas sabem disto, o Pentágono sabe disso. Todos nós sabemos que há algo preparado para acontecer. Você pode sentir isso perfeitamente na atmosfera e sabemos que isso está à mão. And our Bible tells us in Revelation, the 3rd chapter, that the church in this age is going to be identified just like this rich young Hebrew boy. Rich, have need of nothing. This Laodicea age, if there happens to be ministers here or Bible readers. This is the Laodicea age. It said, because I am rich, said as a queen, have need of nothing. Said, knowest thou not that you are wretched, poor, blind, miserable, naked, and don't know it? The sad thing of this scriptural quotation is, e nossa Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3 que a igreja nesta hora será identificada exatamente como este rico jovem hebreu. Rico não tem necessidade de nada. Esta era de Laodiceia, se acontecer de haver ministros aqui ou leitores da Bíblia, esta é a era de Laodiceia. E ela diz, porque sou rica, sentada como uma rainha e não tenho necessidade de nada. Disse, não sabes que és miserável, pobre, cega, nua e não sabes? O lado triste desta citação escriturística é... if we seen a man or a person on the street that was... Boa noite com Jesus, irmãos. Vamos orar ao Senhor esta noite. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, prostrados, Senhor, aos Teus pés, Senhor, para falar, Senhor, o quanto o Senhor é um Deus, Senhor, um Deus de, Senhor, misericórdia, Senhor, para cada um de nós, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos, Senhor, pecadores, mas o Senhor falha nenhuma tem, Senhor. Continua abençoando cada irmão, Senhor, que se não puder, Senhor, estar aqui. Também, Senhor, abençoa, Senhor, aquele irmão, Senhor, que não puderam chegar até aqui, Senhor. Aqueles que, Senhor, estão, Senhor, enfermos, Senhor, doentes, Senhor. Só o Senhor sabe, Senhor, habita, Senhor, no lar, Senhor, de cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levar o hino de número 232, irmãos. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor. Por isso damos glória e grande louvor. Teu nome escrito, irmão, está no céu. Da vida, no rogo os filhos céus. Teu nome escrito, irmão, está no céu. Ó glória
aleluia, amém. Alegre nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmão, está poder no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está no céu. Aleluia, amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleito fomos a desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida. Teu nome, irmão, está no céu. Oh, glória, aleluia, amém. Contente levantemos os olhos para o céu. Em Cristo nós já temos o nome lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está no céu, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está no céu. Oh, glória, aleluia, amém. Amém, Senhor. Vamos louvar o hino de número 317, irmãos, do Inário. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar. Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, onde recebe laurel como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é. Já as promessas temos dom de já
estamos só. As flechas do mal não temem, mas combater até vencer. Olha os campos para o céu, a vitória vem de ver. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber laurel como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, ei-nos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber laurel como galardão. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos ouvir a irmã Ednilce louvar ao Senhor. Logo após a irmã Ednilce cantar, a gente vamos orar em favor dos pedidos de oração. Ore em favor de Pedro Vaz, que ainda se encontra internado na UTI. E orar em favor também de Joaquim Leonardo por uma causa. E a irmã Edilene pede esse culto e ação de graças por bênçãos recebidas. Amém, Senhor. Por lutas e tribulações que passei, havia momentos que eu não conseguia ver Deus ali, mas todas as noites eu orava e pedia a sua ajuda. Ele me respondeu e um dia me livrou dali. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu
provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor. Jesus, pois as lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Por lutas e tribulações que passei, havia momentos que eu não conseguia ver Deus ali, mas todas as noites eu orava e pedia sua ajuda. Ele me respondeu e um dia me livrou dali. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor. Jesus, pois as lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor. Jesus, pois as lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém, ó Deus. Vamos ouvir mais um hino? Uma Heloísa pediu para cantar. Hoje ela veio e vai cantar. Só vir aqui de frente para a igreja para a câmera te filmar ali, ó. Coração na menino, menino, que tem Deus é diferente, não é quente, é jogado, amoecido, o assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente,
Amém, ó Deus. Deus continue abençoando a irmã Heloísa. Finalmente saiu o hino da irmã Heloísa. Amém. Vamos se colocar de pé, irmãos, para a gente orarmos em favor dos pedidos de oração. Se você tem também um pedido, deseja fazer reconhecido a Deus, levante a sua mão também como um sinal. Você também há de ser lembrado ou lembrada em oração. Amado Deus e eterno Pai celestial, bom é estar na tua presença, Senhor. O salmista disse, ó Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que todos estamos alegres, ó Pai, porque estamos na tua casa, ó Deus. Como lemos hoje à tarde no companheirismo, a igreja não é o templo, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, e nós ficamos alegres, ó Pai, quando vemos o rosto dos nossos irmãos, quando vemos o rosto das nossas irmãs. Você deve se sentir feliz, se sentir sorridente, porque é com esse rosto que você vai morar no céu. Eu tenho certeza disso, ó Pai, mas para isso temos que continuar tendo companheirismo através da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha de encontro às nossas súplicas, a cada mão levantada nessa noite, a cada pedido que está sendo feito, ó Pai. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, ó Pai, e como nós cremos em Ti, e como nós cremos no poder da oração, Senhor. Muito obrigado, continua falando conosco nessa noite, ó Deus, e que possamos continuar sendo ricamente abençoados. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Senhor Deus continue abençoando. Amém? É diferente o coração do menino e da menina. Saiu hoje, né?
tempo para todas as coisas. Agora é só continuar, não é verdade? Amém. Faltou só a amiguinha, né? Amiguinha está passeando. Amiguinha é coleguinha que fala, como é que é? Amiguinha, né? Então vamos continuar com a mensagem. Qual é a mensagem? A influência de um homem sobre o outro. Vamos ficar de pé? O chamado de Isaías. Eu creio que o Senhor nos permitir, domingo nós concluímos esta mensagem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e diz: eis que isso tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pela leitura da tua palavra, que eu possa vivificar em nossos corações. Continue ajudando e nos abençoando. É a nossa humilde oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então podemos assentar. Pois bem, nós paramos no parágrafo 143 e vamos iniciar o 144. Mas antes disto, nós vamos ter 3 parágrafos da mensagem companheirismo através da redenção. Eu abri ali rapidinho e me chamou muita atenção esses 3 parágrafos. É a mensagem que nós estamos lendo, segundo domingo já, né? No trabalho da tarde com o jovem, companheirismo através da redenção. A minha pode deixar. Você tem que começar lá atrás, na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. Construa um novinho. Você tem que retroceder, começando corretamente. Esta é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Mas o que me chamou a atenção é o 75. Sabe, agora, isto é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. E Paulo diz que nós somos o quê? Cartas, né? Escritas e lidas por todos os homens. Mas há muitas pessoas que nunca vão ler, nunca vão desejar ler esta Bíblia. Você é uma Bíblia. Você está caminhando lá na rua, você é um cristão, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. É um cristão andando ali, então alguém está lendo aos seus passos,
as tuas atitudes, a fórmula que você anda, que você fala, em tudo nós somos observados. Então, muitas pessoas nunca vão ler. Vocês, cristãos, a sua vida é a única Bíblia que os homens, e muitos homens e mulheres, jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. A maneira que nós agimos, nós expulsamos as pessoas, afastamos as pessoas. Com a nossa maneira. Falta de sabedoria. Às vezes somos santos demais na aparência, mas o conteúdo é carnal. E se Cristo está no coração humano, então ele com certeza viverá a sua própria vida, por Cristo está em você. Então você se torna uma nova criatura. Agora vamos ficar com isso. Que tipo de Bíblia nós somos? Que tipo de cartas, de epístolas que nós somos? Somos cartas escritas, lidas por todos os homens? O que estão extraindo de nós? Agora gosto de pensar que os cristãos, em todas as partes, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Com certeza seria. Se tão somente os cristãos vivessem uma vida cristã. Eu não sei se é aqui ou se é no outro, mas deixa eu ler mais um. A Bíblia diz que somos o sal da terra, e o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada, apodrecida. Você sabe disso? O sal deve entrar em contato com a terra. Se não fizer, ela desaparecerá. Em outro parágrafo que eu li, que vida vivida é viver para os outros. Viver para os outros. Alguém que está nos observando, né? Pois bem, o 144 vem falando da... Nós paremos, qual foi o assunto? Qual o personagem nós estávamos comentando? Acertou. O Messias, mas tinha um outro personagem que o Messias estava tratando. Vamos? Com quem o Messias estava falando? Para quem ele ofereceu água? A samaritana, a mulher do poço. Então ele diz: aquela mulher entrou em ação. Veja, ela tomou aquelas asas e começou a voar. Ela entrou em ação rapidamente. Ela tinha ouvido falar do Messias. E quando ele então começou a falar com ela, quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra, um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira e não havia tirado nada. E Jesus veio até ele e ele disse: lance a sua rede do outro lado do barco. Cansado, batalhei a noite inteira, não pegamos nada. Não quero passar do meu horário, do nosso. E ele diz: Senhor, eu sou um pescador. Em outras palavras, eu já sei tudo. Sou crente velho,
Eu sei que quando eles mordem e quando eles não. Eu sei onde eles estão e onde não. O verdadeiro pescador profissional, ele vê, né? Ele sabe onde os peixes estão. É o que Pedro estava falando. Porém, eu tenho pescado a noite inteira e não tenho nem mesmo tirado um vairão, espécie de peixe pequeno. Agora, se tu dizes para lançar ali, eu sei que não há peixe ali. Porém, em tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. O que ele fez? Ele entrou em ação. Amém. Ele aceitou. Veja. Porém, em sua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Aí o que ele fez? Ele entrou em ação. E às vezes às vezes não, nós temos que entrar em ação, temos que ter uma atitude. Se nós encruzar os braços, pensar que a coisa vem, quando Jesus disse, os discípulos disseram para Jesus, despede a que vem atrás de nós, ela vinha clamando, gritando, e Jesus repreendeu asperamente. Ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ela humilhou-se. Ela entrou em ação, mas foi para humilhar. Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Aquilo comoveu o coração de Jesus, de Deus, que ela falou, Senhor, Senhor é Deus, e Deus é Senhor de todos. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu creres. E ela alcançou o objetivo que ela queria. Ela foi na fonte certa e de repente uma voz o contrário saiu. Aí ela se humilhou para o Senhor. Há um tanque cheio de água aqui. Se vocês nunca foi batizado no nome de Jesus, é tempo de entrar em ação. Se você é apenas um membro de igreja e não conhece a Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação, correto? Cubra a sua face em reverência, cubra os seus pés em humildade, incline os seus joelhos, entre em ação. Se você não conhece a Deus, entre em ação. Busque a Deus. Quando um homem cego que não podia ver, quando Jesus falou com ele e cuspiu num pouco de barro e colocou isso em seus olhos e o fez para curar, quando ele fez, ele entrou em ação. Ele difundiu sua fama. Ele não tentou levar a bola, porém, irmãos, ele difundiu sua fama através de todas as religiões em redor. O que ele fez? Ele entrou em ação. Uma vez um homem cego foi curado e disseram: esse homem é um pecador? Você nem mesmo conhece? Ele disse: se ele é um pecador ou não, eu não sei, porém, disto bem sei, que uma vez fui cego, eu posso ver agora. O que ele fez? Ele entrou em ação. Isto é o que a igreja necessita, é entrar em ação, ter uma mudança. Vamos mudar. No lar, na casa, na igreja, no trabalho, tem uma mudança. Coloca isso no seu coração, de hoje em diante não vou ser mais o mesmo. De hoje em diante não vou ser mais a mesma. Entre em ação, busque a Jesus, busque a Deus e creia. Isso é o que nós necessitamos, que a igreja necessita, entrar em ação. Nós temos formas demais.
Nós temos dignidade mundana demais. Nós necessitamos entrar em ação, amém? Ele difundiu sua fama por todo lugar. O povo do Pentecostes, eles não conheciam muito. Eles não podiam assinar os seus próprios nomes. Alguns deles, eles estavam assustados. Eles entraram no cenáculo. Porém, um dia, o que eles fizeram? Eles subiram ali em obediência à sua palavra. Eles ouviram, eles receberam a promessa. Eles tomaram a sua palavra. Se as pessoas hoje apenas tomassem a sua palavra, então elas entrariam em ação. Ficai na cidade de Jerusalém. Por quanto tempo? Até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. Recebereis o Espírito Santo. Depois disto, a promessa. Depois disso, o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então me sereis testemunha, depois que o Espírito Santo vir sobre vós. Não tem como ser uma testemunha de Jesus sem ter o Espírito Santo, sem ter a obediência. Por que que eles receberam o Espírito Santo? Porque eles ficaram em obediência. Não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por que não alcançamos às vezes o que nós queremos? Porque não somos obedientes, não temos não somos, como é a palavra que eu queria dizer? Reverenciar. Queremos as coisas da noite para o dia, não esperamos. Aí saímos daqui para ali e dali para lá, aí ficamos assim rodando. Sabe por que Tomé não podia ver Jesus? Porque ele não parava em lugar nenhum. O Senhor apareceu para nós, mas por que não aparece? Mas tu não para, Tomé. Tu não vem nos cultos, Tomé. Tu não tem um lugar certo. Até que Jesus teve compaixão dele. Vem cá, Tomé, coloca tuas mãos aqui. É o Senhor, agora tu crê porque tu vê? Então existe 3 classes de crentes, não existe? No ministério de Jesus tinha. Já tinha um incrédulo, Tomé era a forma do crente incrédulo. Lá tinha o verdadeiro e tinha o Judas, o manufaturado. No ministério de Jesus, com 12 Judas ainda estava, né? 12 com Judas. Tinha 3 classes. Agora, que tipo de classe? Em qual classe que nós estamos? É uma pergunta. E quem pode dizer é você. Eu tenho que examinar a minha. Que tipo de Bíblia que eu sou? O que as pessoas estão lendo da minha vida? É claro, você vai encontrar pessoas que é contra a verdade da Bíblia. Mas às vezes nós damos motivos para que as pessoas possam falar. Quantas vezes ser crente igual fulano, o inferno está cheio. Às vezes é um incrédulo, né? Ele não sabe que aquele fulano, ele está lutando, não está dando conta, mas a alma dele chora, geme, ela quer. Ela deseja, e Deus nos julga segundo o desejo do nosso. O que nós desejamos? O que nós temos que desejar em cima dessa terra? O de melhor é a palavra de Deus. É ela que nos levará, ela que vai nos preparar para chegar, quando chegar aquele grande dia, nós estamos preparados. Eu não li tudo aqui, o 152, amém, permaneça até que aconteça, mas vamos ver aqui.
na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quanto tempo? 1 hora? 2 horas? 10 dias? 4 meses? 6 meses? Não fazia nenhuma diferença. Até quanto tempo tem nisso? Apenas até quando você pede a Deus por algo, permaneça exatamente ali, permaneça até o quê? Até que isso aconteça. Declare isso como seu. Creia nisto, segure nisto, entre em ação. Testifique sobre isto. Testifique, não tenha medo, entre em ação. Não dê ouvido a palavras contrárias àquilo que Deus tem lhe dado, ou aquilo que você está buscando, orando a Deus. Isso não é para você. Deus fez a promessa para Abraão. E Deus não tem pressa. Os anos passaram. Os meses, anos, 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas Abraão creu que foi Deus que falou que na minha velhice eu vou ter um filho. Quando menos eu esperava, o filho apareceu. 25 anos. Mas às vezes nós somos todo torto, queremos pedir de manhã e receber à noite, ou na mesma hora, né? Não temos paciência com Deus. Eles estavam no cenáculo. O quê? Estava lá todo mundo quietinho lá no cenáculo. Estava louvando e bendizendo a Deus. Pelo quê? Pela promessa. Eles sabiam que ela tinha que acontecer. Aí está você, entre em ação, vá louvando a Deus até que a promessa seja cumprida. Você tem a promessa, é sua, é nossa, então segura nela. Quantas vezes a gente será, nunca vai ser um cristão, nunca vai ser uma cristã. Quantas vezes, quantos anos passam e anos passam. De repente, olha, o fulano batizou. Chegou a hora, o tempo. É uma semente? Ela vem. Vem. Deus não vai perder. Se você crê que Deus cura, permaneça em ação. Se você crê que Ele vai chamá-lo agora, e você está segurando nele, permaneça em ação, amém? Permaneça em ação. Você tem 2 asas, logo use-as e permaneça em ação. Agite-as de um lado para o outro. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Você não pode simplesmente gritar: Santo, Santo, Santo. Você tem que dizer: Senhor, eu creio. Permaneça em ação. Amém. Eles permaneceram em ação até que veio um som do céu, como um vento inveniente e impetuoso. E então verdadeiramente houve ação. Então eles entraram em ação. Quando receberam, eles perderam a vergonha de dar glória a Deus, de louvar a Deus, de testificar da promessa de Deus. Eles saíram como uns bêbados, a ponto da multidão olhar e ver: esses povos estão cheios de mosto, embriagados com vinho. Não, receberam algo real de Deus. Eles compungiram em seus corações e perguntaram os apóstolos e os demais irmãos: que faremos? Aí veio quem tinha a promessa. Aí Pedro entrou em ação. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. O irmão Brano encontrou um
um batista, não sei se era um pregador, e disse que foi só para os apóstolos. Foi lá para os apóstolos esse batismo aí, irmão Brando. Ele disse, mas lê um pouquinho mais. Não para só no 38 ali não, lê o 39. É para vós, judeus, para vossos filhos, para os que estão longe, há tanto, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, enquanto a era apostólica não terminou ainda, porque Deus ainda está chamando. Deus está fazendo as últimas catazinhas, mas a hora está chegando. O serafim está no altar de bronze. Porém, você, como filho, eu pulei aqui um parágrafo, 156. Irmãos e irmã, o que nós temos visto acontecer nesses últimos dias deveria nos colocar em ação, deveria nos unir mais. Nós sabemos dizer, olha, o rapto está próximo, e a nossa vida? Mombrana diz que Deus estava pronto para tirar Israel, mas Israel não estava pronto. Mais 40 anos aí peregrinando aí, mais 40 anos padecendo. Falar de rapto, falar de santidade, de Espírito Santo é muito bom. Mas vamos entrar em ação, vamos colocar nossa vida no altar. Amém? Nós deveríamos estar em ação. Isto é exatamente correto. Nós assentamos por aí como se fosse algo. As pessoas se assentam por aí. Pessoas pentecostais. O Senhor opera algo, eles dizem, isso é muito bom. Ó, que coisa. Não se parece muito com um serafim que vive perto de Deus. Isto é correto, um mensageiro que até mesmo está mais perto de Deus. Você se torna seu filho no outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze. Porém, você como filho e filha vai diretamente à presença de Deus. Você não tem que passar por nenhum sacerdote. E todas estas coisas, ele é o seu sacerdote. Vê que coisa. Ele é o sumo sacerdote, que possa compadecer de nós. É ele que pega nossas súplicas, é ele que oferece, é ele que leva, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele conhece tudo, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Então veja, eu parei no 156, né? 140, 151. Eles estavam assustados. Eles entraram no cenáculo, porém um dia, o que eles fizeram? Eles subiram ali em obediência. Obedecer a quem? Ao homem? Não. Em obediência à sua palavra. Eles tomaram a sua palavra. Se as pessoas hoje apenas tomassem a sua palavra, então elas entrariam em ação. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Espere um pouquinho mais. Não presume, não adianta, não avança sem autoridade. Tem que ter autoridade, tem que ter permissão para fazer as coisas. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós esperamos em Deus, que Ele nos guia,
que Ele nos envie nos lugares certos. Recebereis o Espírito Santo. Depois disto, a promessa. Depois disso, o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então vos me sereis testemunhas. Eu passei aqui? Não, né? Está repetindo quase o mesmo parágrafo ali atrás. Recebereis o Espírito Santo. Lucas 24, 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quanto tempo? 1 hora? 2 horas? 10 dias? Vocês têm certeza, meninos? 157 que eu terminei, estou voltando aqui, né? Ele é o seu sacerdote, exatamente. Está vendo? Bem ali, em sua presença, como filhos e filhas, irmão. Eu creio que nós temos mais do que 2 asas, amém? Nós temos o Espírito Santo, isto é correto. Foi a promessa dele. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei o Pai e Ele enviará o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Porém, nós devíamos estar em ação, com reverência, com humildade, não em ação para tentar empurrar algo em alguém, não em ação para culpar alguém. Irmão Brana diz: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Brana. Era o maior inimigo dele. Ele reconhecia, o nosso profeta, ele tinha essa virtude de conhecer quando ele errou. Oh, mas como Deus agrada, né? Reconhecimento. Reconheci que eu errei, me perdoa. Humildade, que nós poderíamos entrar em ação e dizer: ai de nós, nós temos visto a presença do Todo-Poderoso, nós temos visto visões acontecerem, exatamente o que ele disse: as obras que eu faço, vós também os fareis, mais do que estas vós fareis, pois eu vou para o meu Pai. Nós temos visto mais acontecer que jamais foi escrito. Nós temos visto mais acontecer em uma reunião com aquelas pessoas do que aquilo escrito na Bíblia. Isto é correto, mas em uma reunião do que foi escrito nos 33 anos e meio de sua vida, isso é correto. Pense nisso. Nós temos visto isto com nossos olhos, nós temos visto isto acontecer, nós temos visto isto ser predito, acontecer, observamos isto: aleijados, cegos, coxos, fracos, coisas preditas que aconteceram exatamente com precisão, nunca falharam. Irmãos, isso deveria nos colocar em ação, com humildade e reverência. Vem diretamente ali do passado, nos tempos da Bíblia, quando a coluna de fogo pairava sobre Israel e ele se fez carne e habitou entre nós. Eu vim de Deus e retorno para Deus. São Paulo viu e caiu sobre sua face um grande mestre, como Paulo ensinando sobre Gamaliel, rolou no pó e clamou: Senhor, Senhor, quem és tu? Eu estou pronto para ir. Um grande homem, o que ele era? Um erudito. Ele humilhou-se, porque ele viu a coluna de fogo. Não somente nós, com nossos olhos, a vemos movendo-se entre nós, porém nós até mesmo a temos em científico. Isso deveria nos colocar em ação.
Nós o vemos fazer a mesma coisa que ele fez lá no passado. Ela ainda faz hoje a promessa do Pai. Que coisa, o que é? Vem para vindicar a palavra, para provar que a palavra é assim. Isso deveria colocar a igreja em ação. Você não pensa assim? Com duas ele cobriu o seu rosto em reverência, duas ele cobria seus pés em humildade, e duas ele punha-se a trabalhar para longe. Ele ia e colocava isto em ação. Agora nós deveríamos estar em ação a respeito da palavra. Nós deveríamos contar às pessoas, falar de Cristo, falar de Jesus, os sinais da sua vinda aparecendo em todo lugar. Nós os vemos projetar-se na palavra, nós ouvimos o Espírito Santo vir e nos dizer certas coisas que estão se preparando para acontecer. Não há mais do que 20 anos atrás, partindo bem desde esse edifício mesmo, ele falou do presidente Kennedy sendo eleito, e ele disse exatamente o que ocorria e que as mulheres assim por diante colocaria esse sujeito dentro exatamente o que ele seria. E nós sabíamos disso desde o princípio, e disse precisamente o que aconteceria. E aqui está hoje, e aqui está essa conferência surgindo, a federação da igreja e tudo se unindo, porque isso não nos coloca em ação. Isso é correto, palavra por palavra, como ele falou, tem sido cumprida bem perto de nós. Isso deveria nos colocar em ação. Como um profeta, nós temos visto o resultado, ou a aproximação do desaparecimento, a rejeição, as exaltações. Duas denominações perdem os seus lugares. Mas nós vemos as coisas aproximando-se. E ficamos, os dias de Noé está sobre a terra, os dias de Ló está sobre a terra. Mas esquecemos que a vinda do Filho do Homem também está. A vinda de Jesus está próxima. E nós temos que entrar em ação. Nós temos que sair de baixo. Como é o destaque do jovem lá? Natural, como foi? Normal, não. Formal, né? Não devemos ser crentes formal, mas devemos ser cristãos. Nós vamos parar no 166 e vamos ficar de pé. Deus permitir, nós continuaremos domingo, encerrando essa mensagem, influência de um homem sobre o outro. Pense nos parágrafos da mensagem, redenção pelo poder, companheirismo através da redenção. Parágrafo 75. Que tipo de Bíblia nós somos? Grande Deus. Pai celestial, nós agradecemos por esta noite que o Senhor nos concedeu. Foi um dia bom, maravilhoso na Tua presença, pela manhã, à tarde e agora à noite. Só temos que Te agradecer. Nos ajuda, Deus, permanecer diante do Senhor como os verdadeiros cristãos. Não deixe olhar para nossas altas e baixas, mas ajuda-nos. Cada culto nós devemos estar subindo um degrau a mais na vida espiritual, desejando ser melhores cristãos, ó Deus, melhores testemunhas do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, vir de encontro às nossas necessidades. Ajuda-nos a abrir mão daquilo que não serve para nós, daquilo que está nos estorvando, por aquilo que se torna uma pedra de tropeço no nosso caminho. Que nós possamos, meu Deus, ajuda-nos a melhorar,
que as pessoas possam olhar para nós como homens e mulheres, testemunhas do Senhor, diferente do mundo em que vivemos. Nos ajuda a ser mais humilde, ser mais reverente, ó Deus, diante do Senhor. Não há outro lugar melhor a não ser na tua palavra. Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna, então nos ajuda a chegarmos aonde temos que chegar como cristãos, como verdadeiros cristãos, com essas 7 naturezas do Cordeiro, que ela toma fórmula dentro de nós: fé, virtude, conhecimento, paciência, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal nas nossas vidas. Nós precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Foi um mandamento do Senhor: amai uns aos outros. O Senhor nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, nos amou. E aqui estamos, amando, Senhor, a tua palavra, a mensagem da hora, que ela veio para nos corrigir, nos posicionar, nos colocar numa plataforma para o arrebatamento. É o que nós estamos aguardando. Então, tem que ter uma plataforma para isto. Ajuda-nos a cada instante da nossa vida, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Leva para casa agora em paz. Guarda e nos protege de todo mal. Se houver um amanhã, esteja conosco, ó Deus, na luta do dia, no trabalho, que teu anjo seja acampado ao nosso favor. É a nossa humilde oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.